É muito difícil eu ir na prefeitura. Quando eu vou é porque eu preciso de alguma coisa muito importante, né? Que o prefeito Márcio sempre me dá muita autonomia para resolvendo algumas coisas, mas eu sento com ele e eu sempre faço um planejamento no ano anterior. Então, nesse ano de 2023, eu fiz com ele no ano passado. Sim. E aí, o que acontece? Ele já sabe a nossa necessidade e aí ele vai atrás do recurso. Então, ele é uma pessoa que batalha muito para ir atrás do recurso para a gente economizar o nosso, ter o poder de investimento e aí ele vai atrás. Então, eu passo para ele a necessidade e aí ele vai tendo as ideias. Eu passo para ele algumas ideias mirabolantes que eu tenho também e aí ele pensa, bom, primeiro eu vou começar por isso, depois por isso. Então, é o que eu sinto como necessidade para o aluno. Eu acordo pensando no aluno, eu vou dormir pensando no aluno e uma coisa que eu sempre falo para ele, eu falo, poxa, a gente podia fazer isso, 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 isso. E ele nunca passa a visão sem colocar aquilo na cabeça e pensar, como que eu vou fazer isso? Sim. Porque a gente realmente não tem o orçamento que nós merecíamos, sim, né? Mas com o pouco que a gente tem e com toda o meu fundo... Eu vou pedir para você uma ajuda que é muito simples. É você se inscrever no nosso canal no YouTube, Podcast Direita Já. Hoje a gente tem em torno de 10.800 alunos. 10.800 alunos. Entre funcionários ligados à educação, professores, merendeiras? 1.100, pastor. 1.100. Eu tenho quase 75% da mão de obra da prefeitura. 75% da mão de obra da prefeitura. É muita A prefeitura tem 2.000 e... Sim. 2.000, eu tenho 1.100. Nós, né, temos 1.100. É muita gente para poder ouvir. O Conselho de Educação é da educação? Não, eu tenho 3 conselhos. Sim. Eu tenho o Conselho de Alimentação Escolar, eu tenho o Conselho do Fundeb e eu tenho o Conselho Municipal de Educação. Sim. São os 3 conselhos e a sociedade civil consegue participar desses conselhos? Como é que funciona? Consegue. A última eleição foi essa semana. Porque assim, as pessoas, às vezes, né, pastor, elas vão para rede social para reclamar, para brigar, para xingar, para criticar ou para dar sugestão. Isso é válido. Mas também existem os locais e os momentos ideais ou corretos para estar colocando essa sugestão e as pessoas participam ou não? Olha, é difícil de participar, é bem difícil. Só que o que a gente fez? Agora a gente publica todas as atas, Beto, no Diário Oficial. Por quê? Porque aí, se você te perdeu alguma informação, se você não participou, tudo que foi resolvido, questionado, está no Diário Oficial. Aí, os outros conselhos municipais de outros setores também começaram a publicar, porque eu achei muito mais prático, até para o Tribunal de Contas. Ele falou, mas você prestou conta? Eu falei, prestei. Mas aonde está? Aqui a ata, tá, mas publicou? Não. Então, não se tinha o hábito de publicar no Diário Oficial. Então, hoje, se publica tudo no Diário Oficial, até férias. Então, assim, só para repetir, é o Conselho Municipal de Educação. Aí eu tenho o CACS Fundeb, que é um outro conselho também ligado ao Fundeb, e eu tenho o Conselho de Alimentação Escolar. O Fundeb seria o quê, no caso? É o dinheiro dos nossos impostos, que 25% tem que ser aplicado na educação. E aí nesse conselho é onde vai decidir, né, dentro das leis, da legalidade, aonde vai gastar esse dinheiro, é isso? Exatamente, onde está sendo gasto. Ele não delibera sobre onde eles querem. Não delibera, ele é só consultivo. Exatamente, daí se eles não concordarem, eles podem até impedir que seja aprovado as contas do prefeito. Sim. Se tiver alguma ilegalidade. Então, é assim, aonde você gastou? Eu gastei em mão de obra, folha de pagamento, material didático, tem que estar tudo batendo. É que hoje é tudo registrado. Tem que bater número com número. E tem o portal da transparência também. Então, você entra no portal da transparência, você sabe onde a gente gastou, no que a gente está gastando, quanto que gastou. Então, para aquele pai ou mãe ou morador indignado, onde está gastando meu dinheiro? Eu quero saber. Tem um local para olhar isso. Então, tá publicizado isso. Não, isso é lei. Não é mais como antigamente que você fazia e não tinha como. Não, hoje em dia tá tudo publicizado, como você falou. Você inovou publicando as atas, né? Então, assim, existe um mecanismo. Então, às vezes falta o quê? Conhecimento do morador. Levantar da casinha dele, sair da frente do computador e ir lá. Ou, na verdade, entrar no computador para ver a ata, né? Porque as reuniões, elas também vão para o Diário Oficial. Então, por exemplo, vai ter reunião do Conselho de Alimentação Escolar. Que dia? Dia tal. Onde vai ser? Em tal lugar. Aí é só consultar o Diário Oficial. Então tem um local na internet para me consultar essas datas, esses horários? Quando você entra no site da prefeitura, tem lá, publicações, Diário Oficial. Então para você, isso é para você que tá aí, que quer se informar, né? Sim. Não
não simplesmente só arrumar confusão, mas quer se informar para compreender, para entender, porque isso é importante. Às vezes a gente vê muita crítica, a população fazendo crítica ao setor público, e às vezes não é simplesmente falta de informação, né? Às vezes a pessoa está fazendo uma crítica ali, e na verdade só é falta de informação, porque se ela buscar, a culpa é da Priscila, a culpa é do pastor, a culpa é do... Né? A pessoa quer encontrar um culpado, mas na verdade o que falta muito pro brasileiro, né, de forma geral, é querer ter a iniciativa de buscar a informação. Então assim, se você quer saber como é que funciona a questão da verba para alimentação, da verba onde está gastando dinheiro, ou até como funciona, né? Que você falou que tem Então tem os conselhos. Participe, lá você dá sua opinião. Você pode dar opinião lá no conselho? Pode. Então lá você pode dar sua opinião, dar sua sugestão, cobrar, perguntar. Existem os locais e os mecanismos. Então assim, você que quer se informar, vai lá, né? Não, e a gente Priscila? também tem outra. A educação, ela abriu um canal a mais. Então, a gente tem o Educa 10. Você entra lá no site da prefeitura, entra lá em Educação Educa 10. O Educa 10, ele é um canal de ouvidoria do Departamento de Educação, totalmente sigiloso, bacana. que você pode denunciar, reclamar. Elogiar é difícil, tá? É difícil. Mas essa semana a gente teve um elogio. Olha aí, ó. Olha aí. Vamos comemorar. Foi uma mãe que mandou um elogio e aí a gente dispara para a unidade, nossa, funcionário ficar feliz, o professor ficar feliz, né? Mas é porque a gente tem a obrigação de oferecer um bom serviço. Então, é que nem eu falo, a gente não pode viver de elogio, porque a gente tem a obrigação de prestar um bom serviço, né? Então, quando vem elogio, eu falo, nossa, que legal. E é bacana porque fica todo mundo feliz, né? Mas a gente chama Educa 10. Aí você entra lá, você coloca e essa reclamação vem direto para mim. Será que tem como a gente colocar esse link aí, desse Educa 10? Vê se tem como a gente colocar... E tem também o da prefeitura, que é oficial, linkado com o Tribunal de Contas, com o Ministério Público, que é o EOUVE. Aí você entra lá no EOUVE e aí você pode falar da saúde, da educação, do transporte, de todos os setores. Educa 10, no site da prefeitura deve ter um link, e aí já coloca aí pra galera. Então assim, você que quer elogiar, dar crítica, sugestão, Educa 10... então, assim, são diversas iniciativas que Mongaguá está tendo diferenciadas. Eu né? tenho que ouvir, eu tenho que ouvir bastante os pais, porque às vezes eu não fico sabendo de algumas coisas, né? Sim. Tem coisas, Beto, que não compete a mim, mas às vezes atrapalha, por exemplo, no Cláudio Andrella. Os pais falaram, Priscila, tá muito difícil ali a entrada por conta do trânsito. Sim, muito Liguei trânsito pro ali, Emílio, verdade. eu falei, Emílio, vamos ver o que a gente pode estar fazendo aqui, porque é criança atravessando, é criança de ônibus, é criança de van. Aí eu fiquei preocupada, porque aí é muita criança, naquela avenida Nossa Senhora de Fátima, que às vezes as motos passam a milhão, uma loucura, ônibus a milhão, é. caminhão a milhão, eu fiquei com medo. Aí a gente sentou e a gente resolveu. Então, por quê? Porque a mãe entrou com a reclamação e falou, Priscila, eu tô com medo, ali tá perigoso. Isso é bacana. Era comecinho das aulas e a gente nunca imaginou uma coisa dessa. Aí, ou então fazer uma mão só, eu acho que a gente tem que trabalhar desta forma. Ela não reclamou, ela só falou, vem aqui Não, isso é e importante, dá uma isso é olhada na importante, confusão é aqui. Eu falei, importante. beleza, sem problema nenhum. E isso é a importância dos diretores estarem conectados, né? Exatamente. Porque, E eu quero falar, Emílio, vamos ver o que dá pra gente fazer aqui. Dá pra inverter a mão? Não Uma dá? coisa que é importante estar as diretorias conectadas, Isso. né? E quem tá lá na ponta também, né? O professor, o diretor, também tá atento para sua comunidade. Foi o que você falou, que eu achei muito legal. Você falou assim, ó, eu pedi pros diretores andar pelo bairro. Né? Porque querendo ou não, né? Se tem duas coisas no Brasil que é curva de rio, que tudo cai no colo, é a educação e a polícia, né? Tudo acontece, tudo é culpa. A saúde também. Tudo né? é culpa da... Não, mas digo assim, os caras que tem que resolver. É. A educação tem que salvar o Brasil, né? Eles querem que o professor, né, com o giz e uma lousa, salve o Brasil. E se eles não conseguirem, que a polícia resolva. Né? Então, assim, que nem você falou sobre o ônibus, você falou sobre a alimentação. Ou seja, são vários assuntos que estão ali em volta e que não é apenas a pedagogia, que não é apenas a metodologia, né? Para que a educação, para que o menino saiba o A e o 1, 2, 3, 4, você tem que olhar até a questão da... Lâmpada. Não, você tem que olhar até a questão do trânsito. Ou seja, não é só uma questão de assim, ó, será que as crianças estão aprendendo a escrever o abecedário? Não, mas e o trânsito? Ou seja, precisa do trânsito também, né? Porque eu lembro que quando eu fui montar o kit de higiene, Beto, o que eu fiz, Beto?
Eu conversei com a Kelly, que é da vigilância, e ela falou, Priscila, tem alguns bairros que o índice de dengue está muito alto. Então a gente mapeou, a gente fica mapeando. Então tem zona vermelha, zona laranja, que é tudo de atenção. Eu falei, sabe o que eu vou colocar? Eu vou colocar um repelente no kit de higiene das crianças, porque independente se o aluno às vezes está morando no centro, aí ele muda para a Vila Atlântica, a gente é um foco ali, né? Então eu falei, se eu não tenho esse contato com outros diretores, a gente acaba não oferecendo uma solução. Sim. Entendeu? Então aí eu já não tive tantas crianças, né, com caso de dengue nessa questão, porque a gente já trabalha dengue, que isso é uma coisa recorrente todo ano, mas eu acredito que com o repelente ficou muito melhor, todo mundo foi atendido, e independente se tá, porque como ele é endêmico e pode ser aqui no Jardim Praia Grande, aí o mês que vem pode ser que seja lá no centro, eu falei, não, vamos pensar em alguma coisa que seja positiva. Tanto é que hoje, eu não sei o que aconteceu, né? Mas as crianças estão usando ali o seu repelente em si, e eu vi até adultos utilizando também. Eu falei, mas tá ótimo, Acaba o importante usando, é isso, é deles, é pra eles, e acabou. E a gente foi criticado por algumas pessoas, porque a gente colocou repelente, que era uma coisa que não tinha necessidade. É porque as pessoas às vezes não enxergam, né, a complexidade. E não tem a informação que o gestor tem ali, né? Não tem. Porque a gente tá aqui de fora, a gente tá vendo a nossa micro-realidade. Mas você, querendo ou não, você é obrigado a ver um cosmos maior, né? Porque a gente pensa que tudo relaciona. Se a criança pega dengue, ela não vai para a escola. Sim. E se ela não vai para a escola, é prejuízo para mim. Sim. Entendeu? Então eu preciso que eles vão para a escola. E uma O municipal de Mongaguá na tua área, do ensino fundamental. Olha, é o que eu falei para você, eu sou muito otimista. Esse ano tem Prova Brasil. Né? Então tem Prova Brasil para o 5º e para o 9º. O 9º, o Preparatec já começa agora em setembro, né? Então a gente já está selecionando os nomes dos alunos que vão fazer o cursinho noturno, né? No contraturno. E os alunos do 5º ano também já estão sendo preparados. Então eu estou otimista por quê? Porque a gente está fazendo contraturno, então a gente está fazendo recomposição de aprendizagem no outro horário com algumas turminhas que precisam. Então isso está acontecendo, mas aos poucos também, sem pressionar o professor, sem pressionar o gestor, né? E sem pressionar o pai também, porque às vezes o pai fala assim, é recuperação. Gente, não é recuperação. Ah, não, meu filho ficou de recuperação. Pelo amor de Deus, é uma recomposição. Às vezes falta um detalhezinho para ele poder acompanhar, porque às vezes na turma, que é muito agitada, às vezes ele perdeu ali um detalhezinho, daí a gente já começa a falar, tá na recuperação. Não existe isso. Antigamente a gente tinha... Quem era do A era o inteligentíssimo. O B era inteligentíssimo mesmo. Eu nunca fui do A. O E... Eu nunca cheguei no eram A. excluídos. Se tivesse a D, eu era D. Exatamente. Então, excluídos. E o D que não sabia D nada. Exatamente. Então, hoje, graças a Deus, eu não permito isso. Não deixo que deixem tudo. Ah, não, vamos pegar os mais fracos. Não é os mais fracos. É aqueles que têm um tempo. É que nem eu sempre converso com os coordenadores. E você nasceu em que mês? Novembro. E você, pastor? Novembro. Eu nasci em maio. Eu nasci primeiro que vocês. Será que a gente nasceu no mesmo ano? O nosso desenvolvimento vai ser o mesmo? Com certeza não. Eu nasci em maio. Em novembro, eu já tinha 6 meses. Eu já estava saindo quase do peito. Vocês estavam nascendo. Como é que eu posso comparar o aluno que nós vamos aprender no mesmo tempo? A gente não vai aprender no mesmo tempo. Pelo menos um ano, né? Exatamente. Então, por isso que a gente tem que ver lá quantos meninos. Menino tem diferença para aprender. Meninas aprendem mais rápido. Mas isso é verdade. Concordo. Isso é verdade. Os meninos têm um pouco de dificuldade, mas também quando eles pegam, eles acompanham, né? A quantidade de aluno também é uma coisa que interfere. E quando que eles nasceram? Porque às vezes é no mesmo ano, mas em meses diferentes. Sim. E aí, gente, não dá para ser igual. Enquanto eu já estava na mamadeira, vocês estavam nascendo. Ou seja, o meu desenvolvimento vai ser diferente, né? Mas hoje eu tenho percebido que com a recomposição, a gente tem que conversar com o aluno que ali, ele não está recuperando nada. Eu estou aprimorando alguma coisa para que ele possa melhorar ali a prática dele. Então, eu achei que a gente conseguiu aos pouquinhos. Depois é que a gente vai começar a pegar mais pesado. Por enquanto, é para eles terem a prática do estudo. A rotina da lição de casa, a rotina do estudo, são coisas que a gente está retomando agora. É leitura. Os alunos não leem. Não leem, é verdade. Então agora eu estou pegando livros que falam sobre luto, que falam sobre depressão, e eles estão tendo gosto pela leitura, né? E aí a gente inseriu também o luto, porque é a história de uma bruxinha que perde o cachorrinho. Quantas crianças não perdem os animais e aí ninguém explica por quê? Isso chama atenção. E aí eles começam a ler.
Aí, se eles começam a ler, eles começam a se interessar por outros temas. Então, agora no segundo semestre, a gente vem com a leitura, porque o problema da rede é a leitura. É leitura. Se a gente consegue fazer, porque o que acontece? Às vezes a mãe não é leitora, o professor não é leitor, e a gente quer que o aluno seja leitor. Mas não dá. Né? Então Sim. é complicado. Eu lembro que uma vez eu estava no hospital acompanhando um aluno e estava escrito assim, não entre. Aí a mãe entrou, aí o filho, mãe, tá escrito... Eles querem me apresentar um evangelho distorcido, além da razão bíblica, anátema enrustido. Analiso nas letras, leio os antigos escritos. Tem poder, manifestação, só não tenho Cristo. Prego que tenho visto, eu falo que tenho ouvido, rimando a teologia que inspira o mais erudito bereano. Com ouvido apurado ao falso ensino, conferindo o pergaminho, nem tudo que brilha é ouro. Cristo crucificado e ressurreto é o que eu digo, desde os primórdios da igreja, o evangelho duradouro. Palavra de autoajuda infeliz, não é sobre o que acredito, e sim sobre o que a Bíblia diz.